todo mundo animadíssimo hoje para começar um conteúdo que tem, assim, enormes chances de ser cobrado no seu certame. A sua banca certamente gosta desse conteúdo e o que eu vou explicar inicialmente é como esse conteúdo pode ser cobrado, porque eu acho que o mais importante de tudo é o aluno também ter uma visão de como esse conteúdo de fato será contemplado na sua prova, né? Porque às vezes o aluno fala assim, beleza, eu vou começar a estudar verbo, é uma matéria enorme. Vale a pena estudar verbo? Vale. Você tem certames aí com mais de uma questão de verbo na mesma prova, então vale sim. Ai, Flávia, mas eu já fiz uma prova da minha banca que não caiu nenhuma de verbo. Beleza, raridade, tá, meu filho? Porque normalmente aparece pelo menos uma de verbo e às vezes mais de uma questão, beleza? Então, o problema é que verbo é um assunto muito amplo. Eu tenho várias formas de cobrar esse conteúdo. A primeira coisa que o aluno tem que entender é exatamente quais são essas formas de cobrança do conteúdo de verbo. Então, verbo, nós vamos ver várias coisas. Eu vou começar explicando tudo que envolve a matéria de verbo. Até porque se eu pular alguma coisa, né, você volta para mim e fala assim, Flávia, você não deu correlação entre tempos e modos, essa parte também é importante, então vou trabalhar tudo isso com vocês, tá? Então, quando eu penso em verbo, esse conteúdo gigante e extremamente cobrado, ele se divide em conjugação. Como é que uma questão de conjugação cai na sua prova? Normalmente a gente vai perguntar se a frase está ou não adequada à norma o quê? Culta, né? Então, eu posso ter uma questão de conjugação mesmo, perguntando se a frase está adequada à norma culta. Colocando assim que você vai tendo uma ideia. Então, eu posso ter uma questão de tempos e modos verbais. Nesse caso, a questão é mais teórica, né? Ela vai envolver o seu conhecimento acerca de tempos e modos. Então, eu vou perguntar assim, todos os verbos estão conjugados no mesmo tempo e modo, exceto, ou qual é o verbo que está conjugado no pretérito perfeito indicativo, no pretérito imperfeito do indicativo. Então, é necessário conhecer as terminações das conjugações verbais. Então, eu posso ter uma questão de tempos e modos. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar tanto conjugação quanto tempos e modos. Nós vamos trabalhar principalmente nesta aula isso aqui, tempos e modos. No caso de tempos e modos, a gente vai ter uma questão teórica. O candidato deve ser capaz de identificar as terminações verbais, né? Então, eu posso olhar esse tipo de coisa. Eu posso ter uma questão de tempos compostos, equivalência entre tempos simples e tempos compostos. De uma maneira geral, uma questão de tempos compostos, gente, vai pedir uma equivalência. Em geral, pede-se equivalência. Abraço para o Bruce, que está ao vivo aí. Bruce, nós estamos todos morrendo de saudade de você. Então, tempos compostos, em regra, cobra-se equivalência entre o tempo simples e o tempo composto, né? Então, em regra, a gente tem aí a cobrança de equivalência. Além disso, eu tenho vozes verbais. Vozes verbais, questões de identificação de voz, falar se está na passiva, na ativa, e também questões de transposição. Então, identificação e também questão de transposição. Passar de uma voz para outra. Ah, a frase está na voz ativa, a frase está na voz passiva. Então, eu tenho questões de vozes verbais. Ah, acabou? Não. Eu tenho questão de classificação de verbos, são mais raras, tá? Vou deixar aqui que elas são menos comuns. Vai perguntar, por exemplo, se um verbo é defectivo, se um verbo é abundante, se um verbo é anômalo. Mas elas aparecem em prova. Então, classificação de verbo, são questões menos comuns. Elas vão envolver domínio teórico, então é uma questão teórica. O candidato tem que conhecer o conceito e aplicar a forma verbal, né? Então, avaliação de conceito. E eu ainda posso ter um último tipo de questão de verbo, um último conteúdo, que é a carga semântica de tempos e modos.
Então, eu posso ter uma questão de carga semântica. Basicamente, a gente agora vai ter uma identificação de sentido. Então, como é sentido, o contexto às vezes ajuda, né? É uma questão de sentido. Então, deve-se levar em consideração o contexto. Essas questões de carga semântica, elas vão sempre se valer de frases o quê? Do texto, e o aluno tem que avaliar ali qual é o sentido que a forma verbal assumiu dentro do contexto, beleza? Então, eu tenho todas essas possibilidades de cobrança. A única questão rara é essa daqui, de classificação. São questões menos comuns. Em todas as outras situações, né, eu tenho questões recorrentes em prova. Questão de conjugação, questão de tempos e modos, questão de tempos compostos, formas verbais, né, vozes verbais, carga semântica, isso tudo cai. E aí, nós vamos fazer questões ao longo da nossa aula, tá? Fazer questões no fim da aula e também ao longo da nossa aula, já pontuei algumas aqui. Bom, então você sabe que você tem que ver conjugação, tempos e modos, tempos compostos, vozes verbais, classificação, carga semântica, tudo para se sentir mais seguro para fazer uma questão de verbo. E é isso que nós vamos fazer agora. Flávia, qual que é o conceito de verbo? Então, quando eu penso em verbo, eu estou pensando que é uma palavra variável, né? O conceito básico de verbo, palavra variável, que sofre flexão em pessoa, número, tempo, modo e voz, pode exprimir ação, estado, fenômeno, fato, mudança de estado, né? Tudo isso representado que no tempo, a principal relação do verbo na frase é uma relação modo temporal. Então, se eu perguntar assim, ó, para que servem os verbos? Os verbos, de certa maneira, eles servem para imprimir às ações aspectos modo temporais. Então, essa é a função básica do verbo. Então, vamos supor, só para você entender melhor, tá? Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Cantamos. Deixa eu separar os elementos, só para ficar mais fácil. Peguei aqui a mesma forma verbal, só para a gente avaliar o que acontece. Cante é o que eu estou chamando de radical do verbo. Esse A é a vogal temática que está definindo a conjugação do verbo. É um verbo de primeira o quê? Conjugação. O que são as conjugações do verbo? O verbo é de primeira conjugação se ele terminar em ar. Ele é de segunda conjugação se ele terminar em er ou or. As formas terminadas em or, na verdade, correspondem a, por exemplo, verbo pôr ao verbo poer. Então, é como se tivesse um er nessa forma verbal, beleza? Bom, os verbos também podem pertencer à terceira conjugação quando terminarem em ir. Então, os verbos podem ser terminados em ar, er, or ou ir. Isso define o modelo da conjugação. Então, esse A que está aqui indica que o verbo está na primeira conjugação. É a vogal temática desse verbo. O mos que está aqui está me indicando que é primeira pessoa do plural. Então, é um aspecto de pessoa e de número. Esse verbo que não apresentou uma desinência modo temporal, né? Isso indica que ele está no presente do indicativo. Então, aqui é uma forma do presente do indicativo, é um tempo primitivo. Quando eu pego cantávamos, eu tenho cante, que é radical, o A, que continuou sendo uma vogal temática, responsável por indicar que o verbo está na primeira conjugação, é da primeira conjugação, né? Esse vá que está aparecendo aqui é uma forma de pretérito imperfeito do indicativo. Eu costumo até brincar com vocês, a gente vai fazer isso 30 vezes nessa aula e diversas vezes ao longo do curso. Tudo que é imperfeito merece uma vainha, porque já era. Vainhas são as desinências que marcam o pretérito imperfeito do indicativo. Então, a gente vai ver isso, explorar bastante esse conteúdo. Então, esse vá aqui, ó, é um aspecto modo temporal. E o mos continuou sendo um aspecto número pessoal, tá indicando que o verbo está na primeira pessoa do plural, beleza? Cante, radical, o A, primeira conjugação e representa a vogal temática.
Uria é responsável por indicar que o verbo está no futuro do pretérito do indicativo. É uma desinência modo temporal. E o mos, indicando que o verbo está na primeira pessoa do plural. O que eu estou querendo só mostrar para vocês? Eu tenho, dentro de uma forma verbal, aspectos relacionados a número e pessoa, que são as desinências número pessoais, e eu tenho aspectos relacionados ao tempo e ao modo. E nesse caso, vão ser os meus aspectos modo temporais. Aqui apareceu o vá e aqui apareceu uria. Flávia, na primeira forma não havia esse aspecto, porque o verbo está no presente. Ele é um tempo primitivo. Aqui apareceu, porque o verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. Aqui apareceu porque o verbo está no futuro do pretérito do indicativo. Flávia, eu acho conjugar verbo muito complicado, eu nunca sei. Então, vamos tirar isso da sua vida. Primeiro, tem que saber. E segundo, você tem que saber especialmente os verbos irregulares, que são os que mais caem o quê? Na prova. Então, não adianta também a gente estudar qualquer tipo de verbo. A gente tem que estudar aqueles que são mais cobrados em prova, tá? E nós vamos focar nesses verbos, beleza? Bom, então aqui no nosso conceito, eu tenho o seguinte, o português desbravou os mares. Desbravou, eu tenho uma forma de pretérito perfeito do indicativo. Só para a gente já ir assimilando, né? O capitão estava aflito. Eu tenho uma forma de pretérito imperfeito do indicativo. Tudo que é imperfeito merece uma vainha, porque já era. De tanto você escrever isso aqui, você vai gravar. Na Amazônia chove muito. Presente do indicativo. Aconteceram muitas mortes na pandemia, infelizmente, né, gente? O que vai acontecer aqui no verbo acontecer? Pretérito perfeito do indicativo. Essa desinência irã, beleza? Então, o verbo pode indicar uma ação, um estado, um fenômeno da natureza, né? Tudo isso representado no tempo, que é o aspecto mais importante do verbo, ou seja, a sua representação dos verbos. Nós já sabemos também aqui que os verbos podem pertencer a 3 conjugações distintas, a saber, o verbo pode ser da primeira conjugação, e aí ele termina em ar, segunda conjugação, er e or, terceira conjugação, quando o verbo terminar em ir, beleza? Aí, a gente trouxe algumas frases para a gente analisar. E o que a gente vai analisar nessas frases? Norma culta, que já é uma coisa que cai na sua prova. Então, lá na sua prova, provavelmente você vai ter que avaliar se a frase está ou não adequada no que diz respeito à norma culta. Aqui nesse Pensando, a gente está trabalhando mais precisamente conjugação. Beleza? Então, eu quero saber qual forma verbal está conjugada de acordo com a norma culta, ou vou avaliar todas essas frases. O governo intermedia situações de conflito. Qual que é o certo, gente? O que você acha que está certo? O governo intermedia ou o governo intermedia? Bom, vou fazer uma pergunta diferente. Qual que é mais bonito? Intermedia ou intermedia? Bom, gosto não se discute, mas eu sempre vou pender para o lado racional da nossa língua. O certo é intermedia. Então, nesse caso, para mim também é a forma mais bonita. Então, o certo é intermedia. O governo intermedia situações de conflito, beleza? Existe intermedia? Não, de jeito nenhum. Intermedia. A Valéria aí arrasando na resposta. Então, o governo intermedia. Essa estava certa. Se você ver o rapaz, dê-lhe o recado. Vamos resolver agora esse problema de uma vez por todas. Se você me vir na rua, com a letra I, se você me vir, cumprimente-me. Se você me ver, não precisa me cumprimentar, que você vai espantar os alunos e aí depois eu não vou conseguir trabalho, porque o certo aí é vir.
Flávia, mas é o verbo ver. Pois é, mas ele não está na sua forma infinitiva, ele está conjugado. E quando o verbo ver está conjugado, ele assume, né, a letra I na sua forma verbal. Então, o certo é se você vir o rapaz. Flávia, mas você vai explicar por que isso acontece? Vou na aula de hoje. Só você ficar aí que a gente vai se convencer de que isso é o certo. Porque também quando a gente se convence fica mais fácil. Primeira coisa, identificou que havia uma conjunção. Por que é importante? Porque você está vendo que a frase está no modo subjuntivo. Não é infinitivo, né? Se você ver o rapaz, dê-lhe o recado. O certo é se você vir, com a letra I. Então, no futuro do subjuntivo, o verbo ver assume a forma vir. Então, no futuro do subjuntivo, o verbo ver assume a forma vir. Se o governo requisesse o documento, seria mais fácil. Flávia, eu adorei requisesse. Requisesse deve ser derivado, né, de querer. Não, meu filho. Requerer é o mesmo que solicitar, pedir. Não tem nada a ver com querer de novo. Ah, você quer o menino de novo, você quer a moça de novo, você vai requerer a pessoa? Não. Então, requerer é pedir, solicitar. Não é o mesmo que querer novamente. Então, não existe requisesse. O certo é requeresse, beleza? Então, requerer não é derivado de o quê? Querer. Então, vamos colocar aqui no cantinho. Requerer não é derivado de querer. Então, se o governo requisesse, isso não é de Deus, o certo é se o governo que requeresse o documento, seria mais fácil, requeresse. Tem que ter um R, ó. Requerer, gente, sempre vai manter no radical a letra R. E nunca vai ter no radical a letra S aqui, ó. Esse Szinho aqui tá sempre errado. O governo não se precaviu diante de problemas como esse. Precaviu ou precaveu? O que vocês acham que vai ser? Bom, o que acontece? Precaver não é derivado de ver. Então, o verbo ver fica com a letra I, mas o verbo precaver mantém a letra E. Então, o certo é o governo não se precaveu diante de problemas como esse. Logo, nossa frase estava errada aos padrões cultos da língua. Então, o certo é precaveu. Então, verbo precaver, embora ele tenha algumas formas, né, similares à do verbo ver, ele não é derivado de ver. Isso acontece com dois verbos que terminam em ver, prover e precaver. Então, o certo é ele proveu a casa do necessário, no sentido de suprir, abastecer, e também o certo é ele se precaveu para as adversidades do momento, beleza? Aí, nós vamos pegar um outro verbo muito caidor de com força mesmo. Todos esses verbos caem muito em prova, tá? No Brasil, se alguém reavisse o dinheiro, não o devolveria. Primeiro que eu não acredito nisso. Eu acho que existem muitos brasileiros honestos que devolveriam o dinheiro. Mas existem os outros também, né? Que, além de não devolver o que acha, ainda pega o que não é dele, né? Mas enfim, vida que segue, vamos lá. Então, verbo reaver. Como é que a gente vai falar? No Brasil, se alguém reavisse o dinheiro, não o devolveria? Ou se alguém reavesse, o que vocês acham? Então, se alguém, se conjunção, o que mostra que esse verbo está no modo que subjuntivo. E aqui o certo é reouvesse. E não existe também reavesse, né? Vamos supor que você pensasse em reavesse. Então, nem reavisse e nem reavesse. O certo é reouvesse. O verbo reaver, ele apresenta na base dele ou na base. A gente vai falar sobre essas bases, eu vou explicar isso tudo a vocês.
Bom, então esse primeiro pensando aqui de conjugação verbal é até para você se situar em termos de conjugação. Ah, eu conseguiria identificar erros nas frases? Eu não conseguiria identificar erros? Esses verbos aqui, intermediar, mediar, ver, vir, requerer, precaver, prover, provir, reaver, né? São os verbos mais cobrados em prova e todos eles serão trabalhados ao longo da nossa aula. Então pode ficar tranquilo que tudo que vai cair a gente vai trabalhar, beleza? Bom, dito isso, a gente vai mostrar aqui para vocês que existem 3 modos verbais, principalmente para aquele aluno que está mais iniciante, né, que precisa aí consolidar os conhecimentos. Às vezes é importante. Eu tenho o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo, tá? O modo indicativo vai responder pelos seguintes tempos: presente do indicativo. Aí nos pretéritos eu tenho pretérito imperfeito do indicativo, pretérito mais que perfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, 3 pretéritos. E no futuro, eu tenho 2 futuros, futuro do presente, futuro do pretérito. Então, eu tenho presente do indicativo, são os tempos do modo indicativo, tá? O modo indicativo, de uma maneira geral, exprime certeza. Estudei muito para ser o que sou. Aqui os 2 verbos estão no modo indicativo. O modo subjuntivo, por sua vez, ele vai ter 3 tempos simples, que é o presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Então, ele vai ter esses 3 tempos simples aqui. Em via de regra, o subjuntivo exprime dúvida, desejo, possibilidade. Uma coisa que a gente tem que pensar é que às vezes vai haver um conector. O subjuntivo pede conector. Então, o sentido pode estar associado ao conector. Que, se, quando, caso, embora. Então, o modo subjuntivo, ele pede conector. O modo imperativo, por sua vez, exprime uma atitude de vontade, ordem, convite, conselho, súplica, pedido, comando, né? A gente não precisa ser sempre muito agressivo para dar um comando, não. Pode ser, dê-me um beijo, por favor. E nesse caso aí, continua sendo uma ordem, né? Não deixa de ser à vontade. Então, a ideia do modo imperativo é essa. Quais os tempos associados aqui, né? A gente vai ter o imperativo afirmativo e vai ter também o imperativo negativo. Isso pensando em forma simples. Então, só para você já fazer uma associação aqui com os tempos, tá? Então, exprime uma atitude de vontade. Senhor, tende piedade de nós, principalmente de nós que temos que estudar muitas coisas para o concurso. Mas, enfim, você será recompensado com seu nome no diário oficial. Então, isso é que vai valer muito a pena, né? O menino acha que vai ser fácil. Não, não vai, mas também vai valer muito a pena. Bom, então, aqui a gente trouxe, né, uma visão geral dos tempos e modos. Aqui a gente já tem uma tabela que é mais específica. Quando você olha para essa tabela, muitas vezes você não entende nada. O menino fala assim, Flávia, eu não consigo compreender uma tabela desse tamanho e nem sei se eu tenho emocional para gravar essa tabela. Não, você não precisa gravar tudo, mas algumas coisinhas você tem que ter noção. Porque essa tabela, ela é importante quando a gente pede uma questão para você identificar tempos e modos. Então, se eu pedir para você identificar tempos e modos, você tem que ter um conhecimento prévio das terminações dos verbos, beleza? Então, aqui, ó, o que eu faço com isso daqui? Primeira coisa, isso aqui é útil para você identificar tempos e modos. Então, essa tabela, feita com muito amor, ela vai ser usada para você identificar tempos e modos. Aqui pode aparecer um ou também, ó. Então, quer dizer, isso aqui pode variar. Aqui também na terceira pessoa pode variar, beleza? Aqui a gente deixou algumas formas sem, tá vendo?
só com risquinho, né? Que são as formas mais fixas. Pretérito mais que perfeito vai aparecer a em todas, re no vós. Pretérito imperfeito, vá, ia, NH, era, e no vós. Eu vou conjugar isso com vocês, tá? Futuro do presente, ra, ire. Só que esse irá que vai aparecer aqui, ele vai ter um acento, tá? Então, já dá para você diferenciar. Ria, futuro do pretérito do indicativo. Subjuntivo, com conector, a gente vai usar vogal contrária. O estar não é nem que ele é propriamente uma exceção, é porque você tem dificuldade de localizar essa vogal contrária. Se o verbo terminar em ar, a vogal contrária dele é e. Se o verbo terminar em er, or ou ir, a vogal contrária dele é a. Aí o menino tá pensando assim, não entendi nada. Eu vou te mostrar, conjugando aqui um verbo simples, só para você ter uma ideia, tá? Pretérito imperfeito sempre vai aparecer SSE, futuro sempre R, imperativo, vogal contrária, exceto tu e vós, que vem do presente do indicativo sem a letra S, e o imperativo negativo, vogal contrária, igual ao presente subjuntivo. Lembrando que as formas do imperativo na primeira pessoa do singular são inexistentes, então não existe você se dar uma ordem. Aí, como o menino pensou assim, não entendi nada. Como que eu vou fazer para você entender, tá? Eu vou conjugar um verbo que você não precisa copiar, não precisa fazer isso agora não. Precisa só de você prestar atenção para você ter uma ideia usando a tabela. Então, vou fazer assim, ó. Deixar a nossa tabela aqui, vou tirar esse eu daqui, vou tirar esse aqui daqui, só porque eu vou precisar desse espaço. Vou pegar o verbo mais básico do mundo, verbo amar. Ó, eu amo, presente do indicativo. Tu amas, ele ama. Aqui, ó. Só tô te mostrando as terminações, ó. Nós amamos, vós amais, eles amam. Normalmente é com M. Isso aqui vai aparecer nos verbos irregulares, né? Alguns também, não todos. Vai aparecer ão, tipo dão, por exemplo. Então, ó, as terminações do meu verbo estão aqui, ó. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles o quê? Amam. Ah, eu quero fazer o pretérito perfeito. Essas formas são fixas e vão te ajudar a identificar o tempo. Então, eu falo assim, ó, eu amei, a primeira pessoa tá com risquinho porque ela varia. Tu amaste, a segunda é fixa, tá vendo aqui, ó? Ele amou, está com risquinho porque varia. Nós amamos, aqui. Vós amastes, aqui. Eles amaram. Olha, Flávia, então, tirando essas duas aqui, ó, que poderiam variar a partir de outras formas verbais, eu tinha terminações mais ou menos fixas. Amaste, amamos, amastes, amaram. Isso, mais ou menos fixas, não, fixas. Isso aqui é fixo, beleza? Mais que perfeito, ó. Eu amara, tu amaras, ele amara. Nós amáramos, esse verbo não vai cair em prova não, só tô garantindo que você entenda a aula de hoje, porque ela é importante, tá? Então aqui, ó, eu amara, tu amaras, ele amara. Nós amáramos, vós amareis, porque aqui, ó, o vós tá falando que é e. Vós amareis, eles o que? Amaram. Então, eu amara, vamos pegar aqui, ó, verdinho, eu amara é fixo, ó. Eu amara, tu amaras, ele amara. Nós amáramos, vós amareis, eles amaram. Isso que tá em verde, gente, não muda nunca. Eu vou até tirar o verde dessa daqui, porque essa pode mudar, ó. Tchau. Então, eu vou deixar em verde o que não muda nunca. Essa daqui pode mudar, porque pode haver um verbo irregular. Essa daqui também pode mudar. Mas esse S que tá aqui, esse MOS, esse IS, esse M aqui, ó, isso não vai mudar nada. Aqui pode aparecer ocasionalmente um des. De um verbo irregular também, né? Isso aí pode acontecer.
Bom, então, ó, pretérito mais que perfeito, você viu que era em todas, irei apenas no vós, beleza? Agora eu vou fazer o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito tem variações, vá, ia, NH e era. O era é só para o verbo ser. O NH é para por, ter, vir e derivados. O vá é para verbo terminado em ar. E o ia para verbo terminado em er ou ir. Então, amar termina em ar, quer dizer que eu vou usar o vá. Então, vamos lá pensar no vá. Eu amava, tu amavas, ele amava. Nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. Ah, por que amáveis? Vós vira e, tá vendo? Então, ó, isso é fixo, também não vai variar. Eu amava, tu amavas, ele amava. Nós amávamos, vós amáveis, eles o quê? Amavam. Isso é muito fixo. Chegou aqui no futuro, é mais fixo ainda, gente. Então, ó, futuro. Eu amarei, tu amarás, ele amará. Nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Beleza? Aqui, ó, futuro do pretérito. Eu amaria, tu amarias, ele amaria. Nós amaríamos, vós amaríeis, eles amariam. Isso não muda nunca. Então, olha aqui, a gente fica achando que é muito difícil, mas não é. Essas terminações aqui, elas são fixas e elas estão aí para ajudar você a identificar em qual tempo e modo o verbo que está, beleza? Então, na verdade, a gente tem terminações que não vão mudar nunca, ok? Aqui, ó, só algumas variações, tá? Que essas daqui realmente podem ter algumas variações. Pequenas, mas podem ter. Bom, tô pensando aqui no subjuntivo. Ele precisa de um conector, tá? Meu verbo é amar. Ele termina em ar, então quer dizer que eu vou usar a letra E. Olha como é que vai ficar. Que eu ame. Usei a letra E, ó. Que tu ames. Que ele ame. Que nós amemos. Que vós ameis. Que eles o quê? Amem. Então, isso é fixo. Beleza? Agora, vou usar o pretérito imperfeito. SSE. Se eu amasse. Se tu amasses. Se ele amasse. Se nós amássemos. Se vós amasseis. Se eles amassem. Nossa, apareceu o SSE em todas. Pois é, gente. Então, quer dizer, se perguntar se o verbo está no pretérito imperfeito subjuntivo, tem que ter SSE. Aqui, ó, vai ter que aparecer o E porque a vira er, né? Podia ser a, por exemplo, se fosse outro verbo. Aqui, ó, só para você entender a diferença. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar um verbo terminado em er, vender, tá? Vai ter que ficar a. Que eu venda, que tu vendas, que ele venda, que nós vendamos, que vós vendais, que eles o quê? Vendam, com tudo A. O verbo estar a gente coloca aqui, é porque fica assim, ó, que eu esteja, tá vendo? Vai terminar em A. Não é que o E não aparece, não. Ele aparece, só que ele aparece no meio. Que eu esteja, que tu estejas, que ele o quê? Esteja. Só que aí o aluno pode confundir, né? Porque ele tá vendo um A aqui, ó. Que eu esteja, que tu estejas, que ele esteja.
ao E, ó. Que nós estejamos, que vós estejais, é porque ele é um verbo anômalo, que eles estejam. Então, na verdade, o E aparece, só que em vez de aparecer igual no caso do verbo amar no final, né, aqui, ó, ele aparece aqui, ó. Beleza? Mas ele vai aparecer, só que tem um A também, tá vendo? Aí te confunde um pouco. Bom, futuro. Futuro vai ter a letra R, né? O que eu vou fazer? Conector. Eu vou usar o se só para desafiar a sua lógica, porque o menino quer que no subjuntivo seja assim, ó. Ah, eu quero que no subjuntivo tenha que, se, quando. Não, tem que ter conector, mas pode ser qualquer um. Pode ser talvez eu estude português, por exemplo. Né? Que aí a gente usou talvez uma modalização adverbial e fez o papel do conector. Então, eu vou colocar o se, ó. Se eu amar. Se tu amares. Se ele amar. Se nós amarmos. Se vós amardes. Se eles amarem. Olha o que acontece. Em todas as formas apareceu a letra R. Aliás, não existe futuro sem R, né? Todo futuro tem R, ó. Todo futuro, presente, passado, tem R. Do indicativo, do subjuntivo. Então, se eu amar, se tu amares. Então, quer dizer, eu tô querendo mostrar para você que a desinência é R, que a desinência é SSE, que a desinência é iria, que aqui vai aparecer A ou RE. Ah, não consegui ver o Ra ou Re, não. Re, Ra, Ra, Re, Ra. Tá vendo? Aqui apareceu o vá, porque era um verbo terminado em ar. Enfim, né? Tô mostrando as desinências. Imperativo, afirmativo. Primeiro que não existe a primeira pessoa. Eu, nada, né? Então, colocar assim, ó. Eu não faz nada, né? Aí depois eu tenho que pegar assim, ó. Vogal contrária, exceto tu e vós, que vem do presente do indicativo. Então, deixa eu pegar o tu e o vós aqui primeiro, ó. Ama tu, amai vós, sem o S. Depois é tudo igual ao presente do subjuntivo. Ama tu, ame você. Amemos nós. Amai vós, amem vocês. Aqui fiz o imperativo afirmativo. E do outro lado aqui vou fazer o imperativo negativo. Vai ter que ter um não. Não. O eu não existe. Aí vai ficar não ames tu, porque ele é idêntico ao presente subjuntivo, ó. Não ames tu, não ame você, não amemos nós, não ameis vós, não amem vocês. Flávia, muito difícil, detestei. Vão mudar o discurso? Vão? Nós temos opção? Não. Verbo despenca. Eu preciso que você saiba, pelo menos, a lógica dessa tabela. Você não precisa conjugar o verbo inteiro. O que vai ser necessário lá na prova é você identificar tempos e modos. Então, eu preciso que você saiba que SSE, por exemplo, é uma desinência que marca o pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu preciso que você saiba que iria é uma desinência que marca o futuro do pretérito do indicativo. Eu preciso que você saiba que irá, com acento, é marcação de futuro do presente do indicativo. Ra, sem acento, fizera, deixara, vai marcar o pretérito mais que perfeito do indicativo. Então, eu preciso é que você tenha uma noção das desinências para reconhecer questões de tempos e modos. E o que eu quero que você decore é o básico, ó. Na verdade, eu preciso que você decore o que está em verde, tá? São essas. Vou mudar a cor aqui, ó, para ficar mais fácil para você. Que eu vou. Se o verbo terminar em ar, desculpem, mudou a tela. A gente vai usar é. Eu preciso que você grave o que está em amarelo, beleza?
tudo que é imperfeito merece uma vainha, porque já era. Aqui eu preciso que você grave esse irá aqui, tá? Aqui eu preciso que você grave o rá e o re. Lembrando que o rá do futuro é um rá acentuado, beleza? Preciso que você lembre que o futuro do pretérito é ia. Vogal contrária tem que saber. Se o verbo terminar em ar, vai ser é. Se terminar em er, or ou ir, vai ser a. Então, isso aqui precisa realmente decorar, tá? Porque senão não vai dar para você identificar tempos e modos. SSE, R. O imperativo, esse daqui, ó, é igual ao presente do subjuntivo. E esse também é igual ao presente do subjuntivo, exceto no tu e no vós. Isso é um outro jeito de escrever. É igual ao presente subjuntivo, exceto no tu e no vós, que vem do presente do indicativo sem a letra S. Parece complicado, só parece. Quando você for se familiarizando, você vai adorar isso aqui, tá? Até porque é uma questão segura na prova. Essa parte é uma parte exata. Então, o que você tem que gravar é o que está em amarelo, correto? Então, Flávia, eu preciso ter um compromisso de gravar as desinências que estão em amarelo. Precisa, tá? O presente e o pretérito perfeito não precisa gravar porque eles são tempos primitivos. Então, como eles têm mais variação, é desnecessário gravar. Agora, os demais precisam ser gravados. Combinado? Até aí, sobreviveram? Vai dar certo, hein? Bom, aí a gente continua pensando aqui no verbo, tá? E aí eu vou para a classificação desses verbos em termos de tempos e modos. Como é que eu vou conjugar esses verbos? Então, olha o que eu quero. Eu quero aprender a conjugar esses verbos, né, a partir dos grupos, beleza? Tá sobrevivendo, é isso, Maurício. Realmente essa aula é uma aula mais chata, mas enfim, vai dar certo, tá? Eu já preparei aqui muita coisa que vai dar certo aqui para vocês. Então, a gente tem o seguinte: tempos e modos verbais na construção são divididos em dois grandes grupos. Os tempos primitivos, que são representados por 3 formas. Então, quais são essas formas dos tempos primitivos? Presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo e infinitivo que? Impessoal. Tempos derivados correspondem às formas verbais construídas a partir dos tempos primitivos. Então, o que acontece aqui quando a gente pensa em verbo? Eu tenho os tempos primitivos, presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo e o infinitivo. A base aqui, porque eu preciso saber a base, tá? A base é primeira do singular menos O. Você vai cortar o O. Flávia, não tô entendendo. Calma, gente. De verdade, dá para entender sim. Aqui é a terceira do plural menos a desinência rã. Nós vamos tirar esse rã. E o infinitivo, a base é o próprio infinitivo. Então, eu tenho infinitivo, vou escrever base, ou sem vogal mais R. Seguinte, agora nós já vamos começar a fazer verbo que cai em prova, tá? Não tem jeito. Senão a gente fica fazendo verbo amar, aí chega lá, ninguém vai ser amado com o verbo amar. Então, você tem que fazer ver, vir, pôr, ter, que são verbos reaver, que são verbos que realmente fazem sentido para sua prova, tá? Então, vamos começar com os verbos ver e vir, beleza? Eu quero conjugar esses dois. Ver. O que eu tenho que fazer? Estabelecer a base. Então, presente do indicativo, base. Aqui, ó. Eu vejo. Base, tirei a letra O. Então, quer dizer que a minha base aqui é essa, vejo. Beleza? Pretérito perfeito do indicativo é a terceira pessoa do plural. Então, eu tenho lá assim, ó. Eu vi, tu viste, ele viu. Nós vimos, vós vistes, eles viram, com I. Ó, aí ficou ver
e a base, vi. Porque ficou eles viram, cortei o rã, ficou VI, tá vendo? Bom, infinitivo é o próprio verbo ver, então a minha base é ver ou só o ver. Aqui, ó, sem R ou sem vogal mais o que? R. Aí vai depender do contexto. Então, formei essa base e essa base aqui. Agora, eu vou fazer o verbo vir, vou fazer ele de outra cor para não misturar. Fazer de roxo. Aproveitando aqui, tá? Verbo vir. Eu venho. Base. Vem. Tá vendo? Aí, vou fazendo o pretérito perfeito, ó. Eu vim. Tu vieste. Ele veio. Nós viemos. Vós viestes. Eles vieram. Beleza? Então, eles vieram é o que eu tô precisando, ó. Eles vieram. Tirei o rã, ficou vie. Verbo vir, base, vi e ver. Beleza. Primeira coisa que eu aprendi foi a determinar as bases, porque eu preciso das bases para fazer os tempos o quê? Derivados. Então, eu sei que é o seguinte, os tempos primitivos, eles são responsáveis pelos padrões de conjugação que a gente vai adotar. Mas eu preciso da base para estabelecer esse padrão de conjugação adequadamente, beleza? Então, eu já peguei dois verbos que caem na prova, né? Vamos dizer assim, dois verbos que são muito importantes, tá? Beleza? E aí, a gente vai trabalhando essas formas. Seguimos, então. Tempos primitivos e tempos derivados. Olha aqui porque eu estava te explicando sobre a base. Eu preciso da base para determinar como é que eu vou fazer a conjugação. O presente do indicativo, aqui ó, presente do indicativo, ele vai fazer o presente do subjuntivo, imperativo, afirmativo e imperativo negativo. A partir da primeira pessoa do singular sem a letra O, beleza? Então, eu tenho base mais vogal contrária. O que é essa vogal contrária? Se o verbo terminar em ar, é. Se o verbo terminar em er, or ou ir, a vogal contrária vai ser a. Depois, eu tenho o seguinte, o imperativo afirmativo. Os imperativos são idênticos ao presente subjuntivo, exceto tu e vós do imperativo afirmativo, que vem do presente do indicativo sem a letra S. Aí nós vamos trabalhar isso. Grupo 2. Pretérito perfeito indicativo, a base é a terceira pessoa do plural, menos a desinência rã. A gente vai cortar esse rã. Vai formar o pretérito mais que perfeito do indicativo, cuja desinência era a. O pretérito imperfeito subjuntivo, cuja desinência é SSE. Futuro subjuntivo, cuja desinência é R, que a gente já vai gravando as desinências aqui de novo. Então, eu vou ter base mais ra, ras, ra, ramos, reis, rão. Isso é fixo. Não vai variar nunca para nenhum verbo, tá? Aqui, seis, fixo. Não varia nunca, tá? Aqui, mesma coisa. Todo mundo fixo. Ó, então tem coisa que nem muda, exatamente. Bom, toda vez que eu tiver modo subjuntivo, aparecerá conector. Então, se é subjuntivo, haverá conector, tá? Grupo 3, a gente faz o infinitivo impessoal, que é verbo menos R. Eventualmente, pode ser vogal e o R. Então, pretérito imperfeito indicativo, vá. O vá é para verbo terminado em ar. O ia para verbo terminado em er ou ir. O NH, por, ter, vir, mais derivados. E o era é do verbo ser, beleza? Então, aqui eu tenho var para terminados em ar, ia para er ou ir, tô colocando um pouquinho maior. NH, por, ter,
vir mais derivados e o era, que vai ser especificamente do verbo ser. Futuro do presente, isso é fixo. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, iremos, reis, irão, fixo. Beleza? Ria, rias, iríamos, iríeis, iriam, até o acento é fixo. E agora nós vamos encarar a conjugação de alguns verbos mais complicados, que é o que a gente precisa fazer, não temos outra opção, tá? Bom, então, olha o que eu tenho. Isso aqui é a teoria. Verbos formados a partir do presente do indicativo. A primeira coisa, eu escolho a base. Como é que é a base, Flávia? Base é a primeira pessoa do plural menos o. O presente do indicativo será usado para formar os seguintes tempos: presente subjuntivo, imperativo afirmativo e imperativo negativo, tá? Presente do subjuntivo, a gente vai usar sempre o esquema de vogal contrária. O que é a vogal contrária? Se o verbo terminar em ar, é. Se o verbo terminar em er, or, ir, a vogal contrária será a. Imperativo afirmativo é igual ao presente subjuntivo, exceto tu e vós. Esses dois vêm do presente do indicativo sem S. Imperativo negativo é igual ao presente subjuntivo sem exceções. Beleza? Imperativo não apresenta primeira pessoa do singular, nenhum imperativo, não tem eu. Então, verbos no indicativo terminados em ar, quando flexionados, terão e, que é a vogal contrária. Verbos no indicativo terminados em or, ir, quando flexionados ao subjuntivo, terão a. Então, no subjuntivo fica e. Só para ficar mais claro, tá? Então, é o que a gente está chamando de vogal o quê? Contrária. Se o verbo terminar em ar, a vogal contrária dele é e. Se terminar em er, or ou i, a vogal contrária dele vai ser a. Então, vamos desenhar esta regra, tá? Vou desenhar uma regrinha para você que é o seguinte, com as mesmas cores, né? Então, vamos imaginar o seguinte, aqui vai ter um verbo e ele vai terminar obrigatoriamente em S. Sempre, Flávia, sempre. Esse verbo, ele vai para cá, ele vai para o imperativo afirmativo, fazendo a mesma cor, sem o S. Beleza? Aí, eu tenho as demais formas aqui. Essa forma normalmente termina em o. Pode ser que ela termine em ou também. A gente corta aqui, colocar um u, assim, ó. A gente vai cortar aqui e vai achar o que a gente vai chamar de base. Aí, aqui eu vou usar base mais VC. Espera aí que eu vou melhorar isso. Tem que ter um conector. Por que tem que ter um conector? Porque no subjuntivo inteiro eu preciso de conector. Então, tem que ter o conector. Aí, eu vou ter base mais VC. VC é a vogal contrária. Deixa eu fazer assim. Fazer menorzinho só para caber um verbo aqui. Base mais VC. Aqui eu vou ter base mais VC mais S. Base mais VC, que é a vogal contrária, mais MOS. Base mais VC mais IS. Base mais VC mais M. Flávia, não estou entendendo. Vamos lá, vamos fazer um verbo aqui, ó. Fazer um verbo fácil primeiro, depois nós vamos fazer o ver e o vir, tá? Eu vendo. Base, vendo, tirou o O, vende, ok? Tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem, beleza? Ó, o verbo vender termina em er. Vogal contrária dele vai ser a.
de acordo com o nosso esquema, né? Se termina em er, a vogal contrária vai ser a letra A. Então, vou continuar lá pensando. Eu vendo. Então, vou fazer assim. Que eu venda. Que tu vendas. Que ele venda. Que nós vendamos. Que vós vendais. Que eles vendam. Tudo com A, tá vendo? Ficou tudo A. Chegou aqui, primeira pessoa não existe. Tudo é igual ao presente do subjuntivo, exceto esses dois quadradinhos. Então, vai ser base mais VC é igual, ó. Base mais VC mais mos. Aqui é diferente, porque veio daqui sem o S. Base mais VC mais M, só que não tem um conector. Aqui tem um não, 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 não. E é totalmente idêntico ao presente subjuntivo, todo. Então, é tudo vermelho, ó. Base mais VC mais S. Base mais VC mais nada. Base mais VC mais mos. Base mais VC mais is. Base mais VC mais M. Isso é fixo, gente. Então, o que eu deixei de vermelho aqui, eu tô fazendo o verbo em verde exatamente para você ver o seguinte. O que tá em vermelho não vai mudar não, tá? Vamos lá. Venho para cá, é igual, ó. Que ele venda, então venda você, não venda você. É igual. Beleza? Vendamos nós, não vendamos nós. Aqui é igual, não vendais vós, não vendam vocês. Primeira pessoa não tem, aqui é igual, ó. Não vendas tu. Isso aqui tudo é igual ao presente subjuntivo, sem exceções, tá? As únicas exceções aqui, o que está em roxo. Roxo, vem daqui sem o S. Vende tu. Vendei vós. Então, vem daqui sem o S. O que é que eu quero te mostrar? Definida a base, então, base, nós vamos usar um amarelo para ela. Ela é o mais importante, tá? A base vai dar origem a inúmeras pessoas aqui dentro do presente. Definida a base, eu vou fazer todo o presente do subjuntivo. Vai ficar igualzinho, né? Porque ela vai usar a base. Onde é que está escrito base? Vou fazer todo o presente subjuntivo. Eu vou fazer todo o imperativo negativo, porque ele é a base idêntica ao presente do subjuntivo. Só que vai ter não e o outro tem conector. Ah, então o que diferencia um do outro? A forma é igual, ó. Não venda você, que eu venda. Só que um tem conector e o outro tem não. No caso do imperativo afirmativo, aqui é igual. Então, o que está amarelo é igual. Aqui também é igual. Terceira pessoa é igual, né? Só que a segunda não. Porque a segunda é exceção. A segunda vem de onde? Vem do presente do indicativo sem a letra S. Então, é a segunda pessoa que te dá trabalho. E é ela que vai cair na prova. Vamos ser honestos também, né, gente? O que vai cair na sua prova é a segunda. Então, se eu quero fazer uma questão de conjugação, a melhor pessoa para eu pegar é a segunda. O que está da mesma cor é igual. Aí, vamos lá. O que eu tenho, então, de outra cor? Isto daqui é de outra cor. Eu tenho, vem do presente do indicativo sem a letra S. Isso é uma exceção.
Ah, igualzinho? Não. Vem do presente do indicativo sem a letra S. Ainda tem isso. Você tem que saber a regra, né? Então, vem do presente do indicativo sem S. Que aí fica mais fácil entender de onde que as formas estão vindo. E as outras você não usa, porque na verdade o que você está tendo aqui é um tempo primitivo e ele está formando 3 outros tempos que a gente está chamando de tempos o quê? Derivados, beleza? Então, tempos primitivos formando tempos o quê? Derivados. Não existem, as outras que estão em branco você não usa. O que eu quero te mostrar? Que o que está da mesma cor é o que está correlacionado. Então, são os tempos que fazem uma correlação, beleza? Então, ó, o que eu tenho? Presente do subjuntivo vai usar um esquema de vogal contrária. Vamos colocar nesse quadrinho que cabe aqui também. Se o verbo terminar em a, vai usar e. Se o verbo terminar em er, or ou ir, vai usar a. Isto é o que eu estou chamando de VC, vogal contrária. Imperativo afirmativo é idêntico ao presente do subjuntivo, exceto tu e o quê? Vós. O que acontece com tu e com vós? Tu e vós vem do presente do indicativo sem S. Só o tu e o vós, beleza? Aqui, ó, tu e vós vem do presente do indicativo sem a letra S, ok? Bom, agora nós já estamos preparados para conjugar verbos muito caidores com força mesmo e depois para fazer uma questão e entender como é que esse conteúdo vai ser cobrado, porque você também precisa saber como é que isso vai ser cobrado. Perfeito? Então, segue o baile. Vamos aqui, ó. Nós já sabemos que nós queremos fazer o verbo ver. A gente já tinha combinado que a gente ia fazer esse. Beleza? O que é que eu vou fazer aqui? Vou usar só uma cor e vou marcar só as exceções, porque aqui eu tenho 2 exceções, para não ficar muito poluído, tá? Que são tu e vós, que vem do presente do indicativo sem o S. Eu estou escrevendo 10 vezes para você lembrar, tá? Você vê que eu não estou com preguiça também. Presente do subjuntivo vai usar vogal contrária. Imperativo negativo é igual ao presente subjuntivo, que é igual do presente subjuntivo com as 2 exceções. Não existe, não existe, não existe, não existe, não existe, não existe. Comecei lá, então, a minha conjugação, né? Verbo ver, eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos, vós vedes, eles veem. Perdeu o acento com a reforma, né? Mas tem 2 Os, 2 Es. Eles veem. Base. De onde eu tiro a base? Primeira menos O. Veja. Tá vendo aqui? Então, beleza. Peguei a minha base, vou fazer aqui. O subjuntivo inteiro, ele tem conector. Que. Podia ser caso, né? Alguns outros conectores. O imperativo negativo inteiro tem não. Então, vou me adiantar. Se o verbo termina em er, que é o caso, verbo ver, vogal contrária dele vai ser a. Eu só tenho 2 formas que vão ser exceções. Tu e qual outra? Vós. O resto segue o baile. E as exceções de tu e de vós é somente no imperativo que afirmativo. São exceções que vão figurar apenas o imperativo afirmativo. Então, separei as minhas exceções. Ó, você é excepcional. Você, eu vou ter que tomar um cuidado especial. O resto, não. O resto é todo mundo vogal o quê? Contrária. Parece difícil, mas não é. Então, aqui, ó. Isso daqui vai direto para cá, sem o S. Isso daqui vai direto para cá, sem o S. E as demais formas vão seguir o presente do subjuntivo. Vês vai para cá, ver.
tu. Aqui vai ficar vede vós. Por quê? Porque aqui corta o S. Aqui, ó, sem S. Beleza? Aí, continuei. Vejo, vogal contrária vai ser A, que eu veja. Que tu vejas. Que ele veja. Que nós vejamos. Que vós vejais. Tudo ao. Que eles vejam. Quando chegou aqui, é literalmente igual. Então, aqui, ó, igual, 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 igual. E esse é igual aqui, só que eu não vou pôr um igual aqui, porque no meio tem um diferente. Então, aqui, ó, não vejas tu. Não veja você. Não vejamos nós, porque é igual ao presente subjuntivo. Não vejam vocês, sem exceções. Não vejais vós, não vejam vocês. Chegou aqui, ó. Veja você. Vejamos nós. Vede vós, vejam vocês. Ok? Então, isso daqui que eu tenho que pensar quando eu tenho uma correlação, né, de tempo primitivo e tempo que? Derivado. Isso quer dizer o seguinte, se você souber a base, que é esse daqui, ó, você sabe fazer esse todo, você sabe fazer esse todo, você sabe fazer esse todo. E só existem duas exceções, tu e vós, que vem do imperativo afirmativo sem a letra S. Os demais quadradinhos vou deixar sem colorir para não ficar muito poluído nem perder tempo, mas você tá vendo que eles são o quê? Iguais, tá? Todos eles usaram o que nós chamamos de vogal o quê? Contrário. Menos aqui dentro, que aqui dentro era diferente mesmo, né? Essas duas são exceções. O tu e o vós não usam a vogal contrária porque eles são exceções. Então, para você conjugar isso aqui tudo, ó, você só precisa saber o que é vogal o quê? Contrário. E saber o que é vogal contrário só tem duas. Ou é A ou é O. Ou é E, né? Se o verbo terminar em er, or ou ir, vai ser A. Se o verbo terminar em A, vai ser E. Então, só existem duas, não é tão difícil assim, não. Bom, agora nós vamos fazer o verbo vir. Aqui, ó. Verbo vir, presente do indicativo. Eu venho, tu vens, ele vem. Nós vimos, presente é vimos, vimos pela presente falar. Vós vindes, eles vêm, e aqui com acento. Quando eu faço o presente subjuntivo, a primeira coisa que eu preciso é da base. Base é venho menos o. Tirei o o, a minha base é sem o o, né? Subjuntivo inteiro tem conector. Que. Imperativo não existe na primeira pessoa do singular. Imperativo negativo tem a forma não. Que é negativo, vai ter que ter um não. Só existem duas exceções na minha vida. Quais são as minhas exceções? Vem do presente do indicativo sem S. Então, só existem essas duas exceções. Então, só que eu marquei o errado. Vem do presente do indicativo sem a letra S. Tu e o quê? Vós. O resto é igual ao presente subjuntivo. Presente do subjuntivo usa vogal contrária. Vogal contrária, se o verbo é vir, a vogal contrária dele vai ser A. Pego a minha base e vou fazer, ó. Que eu venha. Que tu venhas. Nossa, que horroroso, né? Que ele venha.
que nós venhamos, que vós venhais, que eles venham. Imperativo afirmativo, com exceção do tu e do vós, que vem do presente do indicativo sem a letra S, tudo vai ser igual. Vou aqui, ó, vem tu. Vinde vós. Exceções. Vinde, né? Porque cortou o S. Então fica parecendo muito complicado, mas até na exceção, né, ela tem um padrão. Ela vem do presente do indicativo sem a letra S. Então, vem tu, vinde, vós. E o resto, Flávia? O resto é idêntico ao presente do subjuntivo que você já fez. O resto não sofre alterações. Resto. Vou lá. Não venhas tu, aqui, ó. Não venha você, não venhamos nós, não venhais vós, não venham vocês. Tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual. Aqui no meio, venha, você, venhamos, nós, venham, vocês. Beleza? Então, neste caso aqui, a gente fez a conjugação do verbo vir. Flávio, mas eu quero saber como é que isso vai cair na minha prova. Muito justo, muito importante. E até para você entender como é que você vai operacionalizar essas regras na prova, tá? Então, justíssimo. Como isso cai na sua prova? Uma questão de prova para você avaliar a vida real. Transpondo-se a frase para o imperativo afirmativo, teríamos: a frase está no imperativo negativo, ó, não partas, não me deixes, não me esqueças, beleza? Primeira coisa que eu tenho que olhar é em qual pessoa tá. Como terminou em S, eu sei que está no tu, beleza? Então, primeira coisa, quais foram os passos? Identificar a pessoa. Como eu identifiquei? Eu vi que era segunda do singular por causa da desinência S, tá? Então, essa desinência S é a característica do tu. Aí, agora, eu quero saber o que é para fazer. Eu quero o imperativo afirmativo. Qual que é a regra do tu no imperativo afirmativo? Vem do presente do indicativo sem S. Olha só para você ver, eu já teria como eliminar essa alternativa aqui, porque é para vir sem S. Então, vem do presente do indicativo sem S. Agora, se você não sabe regra, dificilmente você conseguiria chegar nisso aqui. Então, beleza. Eu tenho que pegar o verbo partir. Eu tenho que pegar o verbo deixar. O verbo esquecer. Eu não tenho que fazer aquele quadradinho todo, não. Eu tenho que usar o presente do indicativo para formar o imperativo que? Afirmativo. Então, aqui, ó. Eu parto. Tu partes. Não tem a primeira, a segunda é parte, tu. Vem do presente do indicativo sem o S. Se você não quisesse, precisava fazer nem a primeira pessoa, mas é só para você organizar seu raciocínio. Eu deixo, presente do indicativo, tu deixas. Imperativo afirmativo não tem a primeira, vai ficar deixa tu. Eu esqueço, tu esqueces. Não tem a primeira, esquece tu. Essa vai ser a forma que a gente está procurando. Esquece tu. Então, neste contexto aqui, eu já sei qual que é a minha resposta, ó.
parte, deixa, esquece. Parte, deixa, esquece. Letra D de devo estudar. E agora também você teve uma noção mais concreta de como é que isso aqui pode cair, né? O que eu fiz? Eu estruturei a regra, ó. O imperativo afirmativo no tu, ele é formado pelo presente do indicativo sem a letra S. Então, você teve que construir esse raciocínio aqui, ó. Isso aqui era o que você tinha que fazer na questão. Como fazer essa questão? Eu tinha que construir esse raciocínio. Verbo partir, tu partes, vai ficar parte, tu. Verbo deixar, tu deixas, deixa tu. Verbo esquecer, tu esqueces, esquece tu. Gente, vamos falar a verdade. Sem montar isso aqui, é um chute, né? O aluno tá ali fazendo meio que um chute. Então, tem que ter uma noção concreta do que ele está fazendo ali para avaliar a conjugação, beleza? Então, nós vamos fazer um intervalo e aí a gente volta com os grupos 2 e 3, que a gente fez agora o grupo 1, beleza? É lógico, também a gente aprendeu lá quais são as formas de conjugação do verbo, primeira, segunda, terceira, né? Algumas outras teorias que são importantes e que vão consolidar o seu conhecimento de verbo. Só que o nosso objetivo é você dar conta de fazer questões, igual essa daqui, né? Então, você tem que conseguir fazer. Eu posso pular a conjugação? Gente, professor, se quiser, pode pular tudo, né? O problema é o seguinte, você fala com o menino assim, não, isso aí não é importante. O problema é que um ponto faz muita diferença na sua prova. E eu tô aqui para ver o seu nome no diário oficial, então não quero pular nada. Verbo é uma matéria realmente muito importante, com peso grande em prova. E com modelos muito variados de questões. Então, eu tenho questões de todos os tipos. Eu tenho questão pedindo para identificar o tempo e o modo, para passar do imperativo negativo para afirmativo, para mudar a pessoa. Eu tenho várias questões, vozes, né? Então, nós vamos treinar todas elas para que você consiga ser efetivo nas questões na sua prova. E eu tô aqui para ajudar você, beleza? Então, isso era o grupo 1. Terminamos o grupo 1. Quando a gente voltar, nós vamos estudar os grupos 2 e 3, que são tempos derivados ainda. Então, todo mundo ainda animadíssimo para verbo, o retorno que nós temos os grupos 2 e 3 para estudar neste momento. Então, é o seguinte, gente, o que acontece com o grupo 2? São os tempos formados a partir do pretérito perfeito do indicativo. Aqui, esse grupo, especialmente, ele é cobrado em conjugação verbal, tá? É o grupo que mais cai, beleza? Então, é o mais caidor de com força mesmo. Se a gente pensar em grupo, é o mais cobrado. E a gente vai fazer questão, né, para você ter uma noção de como é que é. Bom, pretérito perfeito do indicativo será usado para formar quais tempos? O mais que perfeito do indicativo, o imperfeito subjuntivo e o futuro do subjuntivo, beleza? A gente já sabe as terminações. Então, aqui, ó, o que acontece com esse grupo 2, tá? Eu tenho pretérito perfeito do indicativo. Esse pretérito perfeito do indicativo é um tempo que primitivo, então eu preciso estabelecer uma base. Aí eu tenho que estabelecer a base dele. A base, a gente já falou que vai ser a terceira pessoa do plural menos a desinência ran. E esse daqui é o tempo mais fixo, então ele também é um dos mais fáceis, e, né, embora muito cobrado. Base mais a desinência ran. O que esse pretérito vai formar, tá? Ele vai formar o pretérito mais que perfeito do indicativo. O futuro, vou colocar primeiro o pretérito, pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. O que acontece com esses tempos aqui? Eles têm terminações fixas. Ra, ras, ra, ramos, reis, rão. Isso aqui não muda nada. Eu tenho que só colocar o que a gente está chamando de base, tá? Aqui, mesma coisa. Eu tenho que colocar apenas a base e não muda nada. Então, aqui, ó, tem que ter um conector, né? Então, basicamente, eu vou ter aqui a mesma coisa. Coloco a base e estabeleço aqui que eu vou ter R. Não muda nada. Então, essas terminações, no caso aqui, elas são fixas.
Vamos entender um pouco melhor o que eu estou querendo te dizer, tá? Se eu pegar qualquer verbo, vamos supor que eu tivesse o verbo amar, a gente estava fazendo primeiro um fácil. Vamos pegar o verbo vender, beleza? Ó, base, eles amaram. Tirei o rã, a base é ama. Verbo vender, eles venderam. Tirei o rã, a base é vende, beleza? Então é só eu colocar a base, ó. Eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amarais, eles amaram. Coloca um conector, né? Se eu amasse, se tu amasse, se ele amasse, nós amássemos, se vós amasseis, se eles amassem. Se eu amar, porque pode ser o próprio, né? Se tu amares, se ele amar, se nós amarmos, vós amardes, eles amarem. E a mesma coisa com vender, ó. Se eu colocasse a base vender, não ia mudar nada, ó. A base é vende, eu vendera, tu venderas, ele vendera, nós venderamos, vós venderes, eles venderam. A base vende, ó. Se eu vendesse, se tu vendesse, se ele vendesse. Aqui, se eu vender, se tu venderes, se ele o quê? Vender. Então, neste caso aqui, os tempos derivados apresentam desinências fixas, que são essas terminações. Isso facilita um pouquinho, né? Ah, então onde é que é o problema? Porque você falou que esse é o mais cobrado, Flávia, e eu achei mais fácil, porque é só decorar as desinências. O problema está na base. Então, aqui a gente cobra verbos que são irregulares, que vão apresentar alterações na sua base. Então, deve-se prestar atenção. Então, deve-se prestar atenção à base de cada verbo. E para isso, você precisa conhecer a terceira pessoa do plural. Então, uma coisa que eu vou fazer para facilitar para você é uma tabela de bases. Nossa, coisa feia, né, gente? Eu não ia tomar Coca-Cola na frente de vocês, não, mas eu preciso de uma Coca-Cola. É café, finge que é café. Na verdade, eu precisava de uma Coca, um café e uma paçoca. O café eu já tomei, então a paçoca eu não tenho. Então, fazer o quê? A vida não é perfeita. Mas é uma combinação perfeita, bombástica, super potente. Um café, uma coca e uma paçoca. Melhor que isso, só se puderem ser 2 paçocas. Bom demais, gente. Bom, então, ok. Nós estávamos conjugando 2 verbos, tá? Mas antes, vamos fazer essa questão aqui, que vocês vão entender como é que esse grupo 2 cai. Essa questão é do grupo 2, né? Nós fizemos uma questão que era do grupo 1, só para você entender como é que cai, ó. Essa questão aqui que a gente fez, ó, era pertinente ao grupo 1. Que aí você vai entendendo como é que cada parte do verbo é cobrada. Então, grupo 2 são os tempos derivados do pretérito perfeito do indicativo. Aqui a gente pode até estabelecer que o problema é a base. Não é a regra que é complicada, né? O problema é a gente saber a base dos verbos. Esse conteúdo é o mais cobrado, tá? Então, aqui a gente já estabeleceu que as desinências são fixas. Aqui, ó, os tempos derivados apresentam desinências fixas. Deve-se prestar atenção à base de cada verbo. Então, o problema não está, às vezes, nesse SE que aparece aqui, nesse R, né? O problema está na própria base, não está no RAN, não está isso aqui, ó. Então, assinale a alternativa correta quanto à conjugação, uma questão muito cobrada. Se ele convisse conosco, seria muito bom. O certo não é convisse. O problema aqui está na base, é se ele conviesse conosco. Seria muito bom. O rapaz que obter nota para a correção de redação será premiado. Tá vendo que aqui tem um pronome relativo? O pronome relativo funciona como conector. É o rapaz que obtiver. Eu sei que a base aqui, ó, é com mais vie. Eu sei que a base aqui, ó, é ob mais tive. Flávia, como é que eu vou saber essas bases? Eu vou te dar uma tabelinha e super vai funcionar. Então, o rapaz que obtiver nota para a correção de redação será premiado pela escola. Intervir é derivado de vir. Então, se eu falo ele veio, eu vou fazer ele interveio.
Então, aqui eu tenho um tempo, né, errado do pretérito perfeito. Então, certo? Interveio. Jamais nos deixou saber que eu tenho um conector, que eles o deteram por porte de arma, que eles o detiveram. Aqui, ó, base vai ser de mais tive. E aí a desinência que é Urano, né? A base é tive, aqui é tive, vi. Então, detiveram, beleza? Se o rapaz supusesse o que houve, ficaria, de certo, muito chateado. Supusesse. A base é puser. Aqui, ó, derivados de por apresentam como base puser. Então, se o rapaz supusesse, resposta, letra E, de estudei para passar no próximo concurso que eu fizer, e você vai passar, eu não tenho dúvida disso. Está estudando, está entendendo como é que esses conteúdos são cobrados. Então, assinale a alternativa correta quanto à conjugação verbal. Se ele conviesse conosco, o rapaz que obtiver nota para a correção de redação, ninguém interveio no caso com medo da reação do diretor, jamais nos deixou saber que eles o detiveram por porte de arma. Se o rapaz supusesse o que houve, ficaria, de certo, muito chateado. Então, pessoal, o que nós vamos fazer agora? Os verbos ver e vir que nós estávamos fazendo, tá? E aí a gente vai ter uma noção de como esses verbos mais importantes são cobrados. Então, nós vamos fazer o verbo ver. A gente estava fazendo em vermelhinho. Então, no pretérito perfeito do indicativo. Eu vi, tu viste, ele viu. Nós vimos, vós vistes, eles viram. A minha base é isso aqui, ó. É terceira do plural, menos a desinência rã. Então, a minha base é vi. Eu já sei que as terminações são fixas, então eu nem perco muito tempo. Era, ras, ra, ramos, reis, rão. Aqui tem que ter um conector que pode ser um si. Aqui tem que ter um conector que pode ser um si. Por quê? Modo subjuntivo pede conector. Então, o modo subjuntivo, ele pede conector. Então, vou saber aqui, ó. Eu sei que as terminações vão ser SSE, SSES, SSE, SSE mos, SSEIS, SSEM. Aqui vai ser rem, des, mos, R, res e R. O que está em preto é fixo. Quer dizer, para nenhum verbo vai variar. Descobri a base, eu vou colocar a base agora. Ó. Eu vira, tu viras, ele vira. Nós víramos, vós vireis, eles viram. O nós e o vós são acentuados. É até bom que você lembra daqui, ó, que é acentuado e que também vai ser. Então, pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu visse, se tu visses, se ele visse. Se nós víssemos, se vós visseis, se eles vissem. Tu e vós, tônicos também. Futuro do subjuntivo. Se eu vir, se tu vires, se ele vir. Se nós virmos, se vós virdes, se eles virem. Ah, então de onde que a gente tirou que o certo é se você me vir na rua? Se eu vir você, a base do verbo ver é com a letra I. Que, ó, base de ver é VI. Então, ou seja, nem era uma exceção, não era nada demais. No caso do verbo ver, realmente o certo é se você me vir novamente. Agora, gente, vamos pensar numa situação de um derivado, tá? Verbo ver, ele tem vários derivados. Basta eu acrescentar o prefixo. Então, por exemplo, vamos supor que em vez de ver, eu quisesse fazer prever. Aqui, ó, eu previra, tu previras,
fica tudo junto, tá, gente? É porque eu coloquei esse mas assim só para você identificar, mas eu previra, tu previras, ele previra. Nós prevíramos, vós previreis, eles previram. Se eu previsse, se tu previsses, se ele previsse, se nós prevíssemos, se vós previsseis, se eles previssem. Se eu previr, se tu previres, se ele previr. Se nós previrmos, se vós previrdes, se eles previrem. Olha que bonito. Então, se eu quero fazer um derivado, na verdade, eu estou acrescentando apenas o prefixo. E eu já entendi agora que o certo é, se eu previsse o passado, não, previsse o passado vai ser ruim, né? Se eu previsse o futuro, não agiria dessa forma. Então, se eu previsse o futuro, não agiria dessa forma. Se ele previr o que estou esperando, poderá me dar uma resposta. Não posso falar se ele o quê? Prever. Tem que ser previr. Se você me vir na rua, deve me cumprimentar. Eu odeio quando eu passo perto de aluno, principalmente do presencial, e eu reconheço o menino, eu falo, gente, esse menino está 1 ano lá, sentado na cadeira na minha frente. Aí o menino vai e não me cumprimenta. Eu faço não, gente, é feio. Aí outro dia uma menina falou assim, não, mas a gente fica com vergonha. De quê? Todo dia você está na aula, eu também. Eu sou uma pessoa, você também, então me cumprimento. Só assim, bom dia, Flávia. Oi, Flávia. Eu vou responder, lógico. É porque eu gosto muito de puxar um papo, gente. Então, eu sou daquele tipo assim, que eu saio do trabalho, se puder eu ainda ofereço carona para os outros só para ir conversando no ouvido da pessoa. Triste isso, né? Dificuldade de ficar calada é enorme. Tenho uma dificuldade. Então, neste caso aqui, ó, fizemos dessa forma. Vamos fazer mais? Vamos fazer o verbo vir, tá? Então, a gente já queria fazer o vir, aqui, beleza? Eu quero saber qual que é a base do vir. E eu sei que pode existir algum verbo derivado, né? Na verdade, ó, vir, esse é um verbo muito bom. Ele apresenta como derivados o que a gente chama de sacipe. O que é o sacipe? Sobrevir, advir, convir, intervir e provir. Esses verbos todos se conjugam como vir. Todos são conjugados como vir. Sacipe é só para você decorar, né? Tem aluno que gosta de coisa mais obscena, aí quer decorar o contrário. Também funciona. Fica a seu critério. Já sabemos o seguinte, eu preciso do pretérito perfeito do indicativo, então, eu vim, tu vieste, ele veio. Nós viemos, vós viestes, eles vieram. Beleza? Para fazer o mais que perfeito, eu sei que as terminações são fixas. Eu estou colocando assim para você entender que eu não preciso, qualquer verbo isso aqui não vai mudar, tá? Por isso que não é tão difícil, você sabe a base, pretérito imperfeito subjuntivo, conector, todo subjuntivo tem que ter o quê? Conector. Subjuntivo pede conector. Aí eu já sei que aqui vai ser SSS, SSS. Flávia, eu já sei como, porque eu já sei as terminações daquele quadrinho que a gente fez lá. E aí eu vou agora pegar minha base. Não é vieram, então a minha base é vie. Por quê? Corta o rã, a base é vie. Vieram, tirei o rã, base vie. Essa base vai ser usada aqui, vai ser usada aqui, vai ser usada aqui. E é sempre a mesma base. Então, ó, eu viera, tu vieras, ele vieras. Flávia, é só colocar o via? Isso mesmo. Nós viéramos, aí tem acento, lembra que no nós e no vós acentuado, aqui, né? Vós viereis, eles vieram. Se eu viesse, se tu viesses, se ele viesse, se nós viéssemos, se vós viesseis, se eles viessem. Se eu vier,
se tu vieres, se ele vier. Se nós viermos, se vós vierdes, se eles vierem. Então, só isso que eu tenho que fazer. Ah, mas eu quero um derivado, qualquer derivado. Sobrevir, advir, convir, intervir, provir. Vamos pôr um pro aqui, ó. Eu proviera, tu provieras, ele proviera. Nós proviéramos, vós proviereis, eles provieram. Vamos supor que eu quisesse um inter aqui, ó. Se eu interviesse, se tu interviesse, se ele interviesse, nós interviéssemos, vós interviesseis, eles interviessem. Ai, Flávia, eu quero um com, de convir. Se eu convier, se tu convieres, se ele convier, se nós conviermos, vós convierdes, eles convierem. Basta anexar o prefixo à forma verbal, né, que é a base da palavra. Então, o que está em preto nunca muda, o azul é um prefixo que eventualmente eu posso colocar, e o vi aí em roxo é a nossa base, que vai formar os tempos derivados do pretérito perfeito do indicativo. Então, vamos pensar, o que eu preciso saber na verdade? Eu preciso saber um monte de bases, porque se eu souber um monte de base, eu acabo conjugando qualquer verbo no pretérito mais perfeito do indicativo, no pretérito imperfeito subjuntivo e no futuro subjuntivo. Então, eu preciso saber um monte de bases. Deixa eu fazer um negócio aqui só para a gente deixar um organizado, que é assim, troque a base e seja feliz. Então, esse daqui, ó, eu tô só deixando aqui as terminações, ó. Conector, porque todo subjuntivo tem que ter o quê? Conector, pode ser qualquer conector, tô colocando sim, mas podia ser caso, quando. Só descobrir essa pessoa. Aí aqui a gente vai colocar a base, qualquer base, tá? Tipo um genérico que eu tô fazendo, só para você entender. Então, a gente pega a base. Ah, mas de onde que vem a base? A base vem da terceira pessoa do plural menos urã. Ela vem dessa pessoa aqui. Aqui eu não preciso, aqui eu não preciso, não preciso. Preciso saber esta pessoa aqui, beleza? Bom, então vamos treinar nessa tabelinha aqui só para você entender. Eu já sei que o certo é eles resolveram. Depois eu vou fazer uma tabela para vocês de base, mas eles resolveram. Só cortar o urã, a base é resolve. Ah, então eu quero colocar. Eu vou colocar assim só para... Eu resolvera, tu resolveras, ele resolvera. Nós resolvéramos, vós resolvereis, eles resolveram. Se eu resolvesse, se tu resolvesse, se ele resolvesse, se nós resolvéssemos, se vós resolvesseis, se eles resolvessem. Se eu resolver, então já sei que é resolve. Eles requereram. Eu sei que é isso aqui. Tirei o rã, a base é requere. Ele requerera, não tem requisera. Se ele requeresse, né? Se ele requerer. Ah, mas eu não quero requerer e nem reaver. Eu quero eles proveram. Prover no sentido de suprir. E quero eles provieram. Provieram no sentido de vieram, né? Originar-se. Tirei o urã, prove, ele provera, se ele provesse, se ele prover. Olha o tanto de verbo que você sabe fazer. Ah, provir. Ah, provir é aqui, ó, provie. Se ele provier. Só te mostrando que é infinito isso aqui. Basta que você saiba o quê? As bases. Parece muito difícil, mas não é não. Agora, o problema é que os verbos que caem normalmente apresentam bases irregulares. Mas aí nada que uma tabela de bases não resolva. Então, a gente constrói isso aqui, ó. Tipo assim, a gente vai pegar os verbos que mais caem e trabalhar essas bases. Não tem problema nenhum, né? Deixa uma folha em branco aqui, ó. A gente faz isso em 2 minutos. É para ser usada no grupo 2. Ah, para onde que eu uso essas bases? Eu vou usar no pretérito mais que perfeito do indicativo, no pretérito imperfeito do subjuntivo e vou usar no futuro subjuntivo. Senão você sai usando base onde não deve, aí também não funciona, né? Aí já é um problema.
Vamos imaginar o seguinte, eu posso ter aqui prefixos, porque eventualmente eu tenho verbos derivados, né? Eu não tenho que fazer várias vezes o mesmo. Posso ter o verbo aqui, beleza? E terceira do plural, que é o que eu preciso para fazer a base, e a base. Então, verbo, posso ter o ver, vir, por, ter, fazer. Só espaçar um pouquinho aqui. Aí, tô pegando esses que a gente vai usar prefixos, porque eles têm muitos o quê? Derivados. Então, vou pôr o prefixo de azul. Prever, antever, rever, né? Outro. Só que aqui a gente já tem 4 verbos. Prever, antever, rever e o próprio ver. Advir, convir, sobrevir, provir, intervir. Ó, mais 6. Opor, depor, compor, supor, entrepor, sobrepor, repor, justapor. Tudo que terminar em por vai ser derivado de por, tá? Obter, deter, manter, reter, entreter, conter, abster, tudo aqui derivado. Refazer, perfazer, desfazer, derivados de fazer, que eu comi um E. Tá, então vou fazer aqui, ó. Eles viram. Tirei o rã, a base é vi. Eles vieram. Tirei o rã, a base é vi. Eles puseram. Tirei o rã, a base é puser. Eles tiveram. Tirei o rã, a base é tive. Eles fizeram. Tirei o rã, a base é fize. Bom, nesses contextos aqui eu já tenho base de vários verbos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 verbos só nessa tabela aqui. E aí são 31 verbos que você sabe, que é obtiveram, contiveram, entretiveram, perfizeram, desfizeram. Você já tem uma noção do que vai acontecer aí, beleza? E esses verbos são muito cobrados. Ah, Flávia, mas tem alguns outros também que não tem tantos derivados, mas são cobrados. Tem, a gente pode trabalhar na tabela também. Porque aí a gente tem que saber as bases. O mais importante para nós nesse grupo é entender de base. Porque a terminação é fixa, né? Outras bases. Outras bases relevantes, considerando aqui o grupo quê? 2. Então, se eu for considerar este grupo, eu ainda tenho aqui verbo, terceira do plural. Então, por exemplo, eu posso ter o verbo requerer, o verbo querer para você comparar, precaver, prover, que a gente sabe que não são derivados de o quê? Ver, reaver, aprazer, já vi esse verbo em prova, caber, trazer, que são outros verbos que fazem sucesso na nossa vida de aluno. Ah, Flávia, não tá retinho. Não, vou gastar meu tempo com isso não, gente. Devia ter até digitado essa tabela, mas eu tive a ideia agora, tá? Vou fazer uma tabela de base. Tanto que as outras eu até fiz. Beleza. Terceira do plural, eu vou colocar, por exemplo, eles requereram. Aí você pode confiar em mim que eu sei conjugar, tá certo. Tirei o rã, a base vai ser requere. Verbo querer, eles quiseram. Tirei o rã, a base é quise. Aqui vai ter S e aqui sempre vai ter R na base, ó. Precaver, eles precaveram. Tirei o rã, a base é precave, com el. Então, vai aparecer E. Prover, eles proveram. Vai tirar o rã, a base é prove, com E também. Reaver, eles reouveram. Tirei o rã, a base é reouve. Então, vai aparecer ou.
A prazer, eles aprouveram. Tirei o rã, aprouve. Nossa, que exótico, Flávia. A prazer é de dar prazer, né? Ou, e eu tô colocando os parecidos próximos, ó. Caber, eles couberam. Tirei o rã, coube. Ou também, trazer, eles trouxeram. Tirei o rã, trouxe. R, S, é, ou na base, ó. A base sempre vai apresentar esses elementos aí. Bom, aqui para aproveitar, ó, a gente pode fazer um pensando, né? Como é que eu vou falar assim, ó? Se ele requiser ou se ele requerer o dinheiro, será justo. Mas vai pensando aí para mim, tá? Qual vai ser o certo? Requiser ou requerer? A resposta do lado. Aí você vai pensar, desejava que ele se precavesse ou se precavisse mais. Ainda que ele não provesse ou não provisse, o lar era um bom pai. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se ele reavisse ou rehouvesse o dinheiro, seria mais fácil. Você vai escolher para mim. Farei apenas o que me aprazer ou farei apenas o que me aprouver. Você vai escolher. Se a roupa me caber ou se a roupa me couber, ficarei feliz. Se fosse uma calça 38, eu ia ficar mega feliz, mas isso nunca vai acontecer. Se ele trouxer ou trazer, se ele trazer flores ou se ele trouxer flores, terá chances comigo. Se forem flores amarelas, chances dobradas. Meu marido me conquistou assim. Ele me mandou flores amarelas quando ele ainda era meu aluno, né? Eu falava que eu gostava, ele mandou. E santo de casa faz milagre, tá, gente? Meu ex-marido é concursado, foi meu aluno. Meu atual marido é concursado, foi meu aluno, tá vendo? Vou casar mais não, acabou. Tô feliz, parei nesse marido, né? Claro que eu não pretendo casar mais. Isso se ele não me der motivo, né? Porque a gente dá a chance, mas não quer dizer que a pessoa se vale dela para, né, a vida. Bom, vão comigo então pensando, se ele requiser ou se ele requerer o dinheiro. O certo é requerer, tem que ter a letra R. Aí você vai fazendo assim que você vai pegando a manha para gravar esse grupo. E o conector é ótimo, porque está indicando que o verbo está no pretérito ou no futuro do subjuntivo. No caso aqui é futuro do subjuntivo, tá? Se ele requeresse se ele queresse ou se ele quisesse o dinheiro. Quisesse, né? Também está, só que aqui é pretérito imperfeito do subjuntivo. Aqui, ó, R, futuro, SS, pretérito imperfeito subjuntivo, que isso vai ficando mais claro para você também. Desejava que ele se precavesse. Aqui é a letra S, aqui é a letra E, e está no pretérito imperfeito subjuntivo, né? Ao SS. Ainda que ele não provesse, é para usar então não tem provisse, pretérito imperfeito subjuntivo. Se ele reavesse, não tem. Reavisse, não tem. Rehouvesse, tem que ter ou na base. Pretérito imperfeito subjuntivo. Porque o grupo 2, ele vai atender o pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Então, quando você pensar em base, é para isso, que senão você sai colocando a base no lugar errado. Essas bases, né? Farei apenas o que me aprouver. E o verbo, como tem um Rzinho, futuro subjuntivo. Se a roupa me caber, não tem jeito, é se a roupa me couber. Tem ou na base, futuro subjuntivo. Se ele trouxer ou se ele trazer flores, trouxer flores. O verbo está no futuro subjuntivo por conta desse R e a base apresenta ou. Na minha opinião, isso aqui é um conteúdo para se decorar.
Se você decora, você tem mais chances. Flávia, você não acha que tem jeito de eu assimilar? Tem, depois que você decorar. Esse também é um conteúdo para se decorar. Você precisa conhecer a base, senão fica mais difícil de você entender a lógica desses verbos, beleza? A base ela tem que sair de algum lugar na sua vida, né? Então aqui a gente já estabeleceu como é que ficou. Aqui, ó. R, S, E, ou, pronto, beleza? Então, importantíssimo ter esse conhecimento acerca do grupo 2, ok? Beleza?